Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre o mercado para o fisioterapeuta especializado em dor. E se você tiver pergunta, mande nos comentários, mande também de onde você fala, de onde você me assiste, para a gente saber em que patamar nós estamos, né? Se estamos de fato desbravando o solo soteropolitano. De onde é que vocês são? Coloca aí nos comentários. Muito boa noite quem está entrando. Profissionais da saúde, na média, eles não são preparados para o mercado de trabalho. Como assim? Uma pesquisa do Crefito 3, salvo engano, comparou a declaração de salários de fisioterapeutas em várias partes do país. E apenas 5% dos profissionais faturavam 15 mil reais ou mais. Esse dado é alarmante, por quê? Porque quando a gente pensa na medicina, médicos plantonistas fazem isso em um mês brincando. Quando a gente pensa na psicologia baseada em evidências, psicólogos baseados em evidência fazem isso em um mês brincando. E o fisioterapeuta, para ele conseguir chegar aos 10 mil reais por mês, ele tem que dar um pau. Mas dá um pau, como diz aqui na Bahia, que não tá no gibi. Eu lembro que meu primeiro 10K foi no segundo ano de formado, quando eu estava atendendo numa home care que atendia pacientes neurológicos a domicílio. E eu me lembro claramente que eu acordava 6 horas da manhã, atendia o primeiro paciente 7 horas da manhã e ia atendendo de casa em casa, sem carro, até 9 horas da noite, chegava em casa 10 da noite, morto. Foi quando eu faturei o meu primeiro 10K. Detalhe, como eu era novato nessa empresa, todas as demandas de finais de semana eram colocadas para os novatos. Então eu acabava trabalhando sábado e domingo também. E nos finais de semana eram casos ainda mais complexos. Por exemplo, pacientes traqueostomizados, ventilados mecanicamente, que precisavam de fisioterapia intensiva 2 vezes no dia. Então tinha casas de pacientes que eu ia 2 vezes no dia em pleno domingo. Ou seja, a gente luta para ganhar um pouquinho de grana para não ter tempo para poder usufruir dessa grana. Então, eu não sei se você está se reconhecendo nesse cenário que eu estou falando com você, mas a verdade nua e crua é que, segundo essa pesquisa do Crefito 3, apenas 5% dos profissionais faturam 15 mil reais ou mais. Então, isso é assustador. Já comparando o cenário entre diversas profissões, o nutricionista, por exemplo, nutricionista cobrando 400 reais na consulta, sem dar retorno, atendendo aí 5 pacientes em um dia, né, fazendo aí 2 mil reais em um dia, em uma semana batendo 10 mil, brincando aí de faturar 20, 30, 40 mil reais no mês. Um nutricionista que trabalhe com emagrecimento saudável, hipertrofia, sempre baseado nas melhores pesquisas científicas disponíveis. Claro que em todas as profissões vai ter aquele profissional ralé e aquele profissional top players. Mas o que eu quero falar aqui é que a média, o meio termo entre eles têm que evoluir. E como é que está o mercado na minha área? Como é que está o mercado para o fisioterapeuta especializado em dor? Vamos pensar um pouquinho, você que é profissional. Hoje eu atendi 5 pacientes. Foram casos completamente distintos um dos outros, mas o que eu quero que você pense é o seguinte. Vamos supor que você atendeu 8 pessoas hoje. Essas 8 pessoas tinham dor cervical irradiada para a escápula, com dormência na mão, beleza? Essas 8 pessoas, todas elas podiam ter o mesmo diagnóstico do médico, o mesmo. Qual que seria o diagnóstico? Hérnia de disco, síndrome facetária, artrose cervical, degeneração discal ou qualquer coisa parecida. Por que eu estou te falando isso? Porque essas 8 pessoas, elas têm tipos de dores completamente diferentes. Um tem uma dor nociceptiva química inflamatória, a outra tinha uma dor nociceptiva química não inflamatória, a outra tinha uma dor nociceptiva por manutenção tecidual, a outra tinha uma dor neuropática, né, central, a outra tinha uma dor neuropática periférica, a outra tinha dor nociplástica verdadeira, a outra tinha dor nociplástica aumentada. E o 8º paciente, ele tinha dor
de origem indetectável, ou seja, 8 pessoas com a dor no mesmo lugar, o mesmo diagnóstico do médico, mas dentro da fisioterapia, onde a parada acontece para reabilitar o paciente, os diagnósticos eram completamente distintos. E aí eu vou te dar um detalhe. Na dor nociceptiva química inflamatória, o cara vai se automedicar, vai melhorar muito, vai esquecer que precisa de algum profissional de saúde, na maioria esmagadora dos casos. Da dor nociceptiva química não inflamatória, ele vai começar a fazer pilates, RPG, fazer uns alongamentos muito doidão em casa e vai melhorar absurdamente. Vai esquecer que tem algum profissional acompanhando ele, beleza? Na dor nociceptiva por manutenção tissular, ele pode precisar da ajuda de algum profissional para colocar um movimento específico, para reduzir a tensão muscular ou retirar os movimentos agravantes desses pacientes. Tá claro até aí? Uma vez que você entendeu que nessas 3 subcategorias de dores crônicas as abordagens são completamente diferentes, as coisas não vão ser muito distintas nas outras subcategorias. Mas o que é importante para você, profissional de saúde, entender é que as outras subcategorias de dores crônicas são meramente esquecidas por profissionais de saúde. Caio, como assim? Quando você pega um paciente com a dor nociplástica verdadeira, de característica recorrente, com escapes de dor, onde nada explica a perpetuação, a cronificação, a gênese, a ampliação daquela dor, o médico vai tacar analgésico simples, não vai funcionar. Anti-inflamatório não vai funcionar. Antidepressivo vai funcionar um pouquinho, mas vai deixar o paciente completamente letárgico no dia seguinte, ao ponto do paciente não se medicar com a dose que o médico prescreveu. A evasão desses tratamentos medicamentosos é gigantesca. Tem pesquisas que reportam que 80% dos pacientes não usam a medicação como o médico recomendou. Olha que louco, né? O antidepressivo não funcionou. O opioide deixou o cara, o corticoide, o opioide deixou o cara achando que estava nas nuvens e sim, mas sem problema nenhum. O crime está aí. E o crime nunca compensa. Eu sempre falo isso. Esse paciente que teve o alívio com opioide, que teve o alívio com corticoide, ele não aproveitou o boom da medicação para fazer a fisioterapia especializada em dor. E aí, quando o organismo humano entra em retroalimentação negativa, como assim? Retroalimentação negativa é o fenômeno neurológico pelo qual nós desaprendemos a regular o controle da dor pelo sistema nervoso central por causa do uso, abuso ou, sei lá, sobreuso de medicação. Então, todos nós temos uma farmácia interna onde somos capazes de liberar opioides, analgésicos naturais na nossa corrente sanguínea para ter o fenômeno de hipoalgesia induzida pelo exercício. Uma vez que o fenômeno de hipoalgesia natural induzida pelo exercício ou não. O paciente pode controlar a dor sem estar fazendo exercício também, beleza? Só que aí esse fenômeno começa a decair, porque você está usando analgésico demais. E aí você vira um paciente refratário à medicação. O cliente vira um paciente refratário à medicação. E quando ele está refratário à medicação, o médico vai partir para quê? Procedimentos intervencionistas. Vai fazer uma risotomia, vai fazer uma ablação neural, vai fazer uma eletrólise percutânea, vai meter outro procedimento lá chamado terapias por ondas de choque em algumas condições, vai procedimentalizar esse paciente. Qual que é o problema disso? Ele pode ter alívio da dor? Pode. Qual que é o problema? O problema é que esse paciente perdeu completamente a autonomia. O cérebro dele, o sistema nervoso dele não sabe mais regular a dor e agora ele está dependendo de procedimentos para ter alívios momentâneos. Esse médico ele vai tentar bloqueio venoso, vai tentar bloqueio simpático, vai tentar bloqueio interlaminar, vai tentar bloqueio transforaminal se for coluna lombar e caso tudo isso não funcione para o médico, ele tentou o tratamento conservador. Você entende? Então, o que é que o médico tem mais para dar para esse paciente? Pô, cirurgia. E aí esse paciente que já passou tempos tratando dor, tempos com dor não tratada e tempos tratando a dor de uma maneira ineficaz, ele já está com dor crônica, ou seja, a dor no pescoço, a dor na coluna não é mais justificada pelo lugar que a coluna dói. O cara tem uma hérnia de disco, L5-S1,
que na crise aguda o problema está todo aqui. Todo aqui. Mas quando o problema fica crônico, o drive não é mais periférico, o que a gente chama de drive, né? O drive agora é central. O drive agora é medula e cérebro, sistema nervoso central. Aí você vai fazer a cirurgia, vai fazer a dissectomia, esqueci o nome do procedimento até. A cirurgia endoscópica, né, para remover o fragmento herniado, e o paciente não vai melhorar. Ele vai entrar naquela terrível estatística que nós chamamos de síndrome da falha cirúrgica, onde cerca de 46% dos pacientes com dor crônica que vão à cirurgia, eles continuam com dor, além de continuar com incapacidade. É bem verdade que muitas pessoas que me escutam falar isso acreditam que isso é uma guerra entre profissionais da saúde e médicos que querem operar o paciente e profissionais que não querem que o paciente opere. É uma grande fatia do mercado onde você, paciente, é uma bezerra desmamada, onde todo mundo quer mamar, ganhar financeiramente na sua doença. Só que eu te digo que a verdade não é tão dolorida assim. Na verdade, essa é uma dicotomia entre os profissionais que trabalham pautado em ciência e os profissionais que não trabalham pautado em ciência. Todo santo dia eu digo isso aqui. Não é coisa de médico e fisioterapeuta, de psicólogo e psiquiatra, de nutrólogo e nutricionista. É coisa de profissional da saúde que trabalha com evidência científica ou não. Então, só para você ter uma ideia, existe uma pesquisa chamada Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question of Evidence. Esse paper é publicado na PEN, uma das maiores revistas do mundo sobre dor, e esse paper é do autor chamado Ian Harris. O Ian Harris, ele é autor do livro Surgery, The Ultimate Placebo. Nesse livro ele discorre sobre várias cirurgias falsas comparadas com cirurgias de verdade. E aí você me pergunta como assim? Imagine você que está indo para a cirurgia de coluna, ir para a cirurgia com consulta pré-anestésica, consulta cardiológica, todos os seus exames de sangue, entrar no centro cirúrgico, ser sedado, perder o nível de consciência, realizarem a incisão cirúrgica na sua coluna, mas não removerem o fragmento herniado, não realizarem o procedimento em si, fecharem a incisão, você vai para o leito do hospital, vai para o quarto, vai para o UTI, sai da UTI de alta com a informação de que sua cirurgia foi um sucesso. Você acredita, paciente, que foi feita a cirurgia em você, mas um grupo fez de fato a cirurgia e o outro grupo não fez. E nesse livro ele mostra que os resultados no follow-up, no acompanhamento de 6, 12 e 24 meses, têm resultados extremamente iguais em quem operou e quem fez a cirurgia fake, que eles vão chamar no descritor em inglês de sham surgery, beleza? O Ian Harris, nesse artigo que eu falei, ele examinou dados de 6.734 indicações para cirurgia e apenas 14% tinham real indicação de cirurgia. E aí eu sempre gosto de falar sobre a pandemia, porque na pandemia as cirurgias eletivas que estavam marcadas nos grandes centros hospitalares foram desmarcadas porque tinha que ter centro cirúrgico para as cirurgias de emergência. Afinal, estávamos em pandemia. Quando a pandemia arrefeceu, esses centros hospitalares começaram a entrar em contato com esses pacientes que tinham a indicação de cirurgia. E a maioria deles desistiram de operar. Aí você me pergunta, Caio, por quê? Porque eles melhoraram. Melhoraram através de uma coisa chamada história natural da condição de saúde, ou regressão para a média. Se você pegar um paciente numa crise de coluna e tacar a intervenção nesse paciente, mandar esse paciente para 1000 profissionais de saúde, o acupunturista, nossa, você tem uma síndrome energética Bagan, a gente tem que tonificar o yin do seu baço para controlar músculos e tendões e você ficar bem. Manda o paciente para o RPG, sua postura tá uma merda, vamos corrigir a sua postura. Manda o paciente para o Pilates, seu powerhouse está fraco, vamos fortalecer o seu core.
Manda o paciente para fisioterapia Mackenzie. O paciente está obstruído. Vamos desobstruir esse paciente. Manda o paciente para o que mais? Para fisioterapia analgésica. Nossa, vamos cicatrizar a sua lesão. Vamos usar o laser, que é anti-inflamatório, o ultrassom, que é pró-inflamatório. Vamos usar a eletroterapia. O paciente sai de cada profissional com um diagnóstico diferente, achando, vai para o biomecânico. O paciente, meu Deus, eu tô com a escápula alada, eu tô com a discinese na escápula, eu tô com valgo dinâmico no joelho, meu glúteo tá weakness, meu glúteo tá fraco, vamos fortalecer o glúteo. E o cara sai daqui com uma cacetada de exercício para glúteo, até para dor de dente os caras estão fortalecendo o glúteo ainda, coisa de 2 décadas atrás. Então, quando a gente fala sobre o mercado para o fisioterapeuta, que é especializado na área musculoesquelética, que é especializado em dor, a gente está falando de um oceano de possibilidades que muitos profissionais, eu diria 90%, 95% dos profissionais, não estão enxergando. Porque esses pacientes que estão nocebados por médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, às vezes até psicólogos, que não têm letramento científico nem habilidades em terapias cognitivas, que é um grande guarda-chuva, né? As TCCs são um grande guarda-chuva de diversas técnicas que elas são derivadas, ou em terapia de aceitação e compromisso. Então, assim como não é qualquer fisioterapeuta que vai navegar nesse oceano e ter muito resultado clínico e, por consequência da excelência do serviço prestado, muito resultado financeiro, não pode ser qualquer médico, não pode ser qualquer psicólogo, não pode ser qualquer nutricionista. Existem coisas específicas que o paciente com dor precisa conhecer, como, por exemplo, o processo mais simples de todos, que a gente chama de NEAT. Caio, que diabo é NEAT, Caio? NEAT é, do inglês, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Basicamente é tudo que você faz fora de um ciclo sistematizado de exercício. Se você chegar para um paciente e sistematizar 4 semanas de exercício em musculação, você vai pegar pacientes como os meus. Eu atendo muito crossfiteiro, eu atendo muito triatleta, e eles, assim, é como se fosse a cocaína para eles, sem tirar nem pôr. O paciente é viciado em endorfina, mediada pelos exercícios. E aí quando a gente fala assim, você tá há quanto tempo com essa rotina de exercício? Eu tô assim há 6 meses. Você já tirou férias desses exercícios em algum tempo? Não, nunca tirei. Você já diminuiu a carga dos exercícios? Não. Cara, o que é que você faz no resto do dia? Eu sou advogado, eu tô sentado no escritório trabalhando. Aí saio de lá, vou dar aula na faculdade. Ou eu sou dentista e faço 2 horas de triatlon de manhã, acordo 4 da manhã, faço 2 horas de triatlon 6 vezes na semana, mas no resto do dia eu tô sentado na minha cadeira, no meu mochozinho, dobrado, olhando a boca dos meus pacientes. Ou seja, o nível de exercício físico, ele tá extremo. Mas o nível de atividade física, que são coisas diferentes, ele tá baixíssimo. Então existem coisas simples como controlar a quantidade de passos, ou como, por exemplo, controlar a quantidade de degraus, de escadas, de andares que esses pacientes sobem ao dia, que podem ser o estímulo que falta para esse paciente começar a controlar a dor crônica de anos. Ou, por exemplo, esse paciente é até fisicamente ativo. Ele trabalha perto de casa e faz tudo sem carro. Ele faz tudo sem bike, ele faz tudo andando. Ele vai na padaria, ele vai no shopping que é do lado, ele vai no trabalho, para o escritório andando. Ele paga uma quantidade de passos extrema no celular dele, no reloginho dele. Tá mostrando, sabe o quê? 10 mil passos todos os dias, 15 mil passos todos os dias. E além disso, ele tem uma rotina de atividade física meio-dia. Quando ele sai do escritório, ele desce para a academia, toma banho na academia, volta para o escritório e depois vai para casa. Ele tem uma rotina de atividade, uma rotina de NEAT, uma rotina de exercício e uma rotina de atividade. E aí, Caio, mesmo assim ele está com dor crônica, ele não apresenta preferência direcional, ele não está tendo habituação, porque o controle inibitório nocivo difuso, que é uma coisa que eu recomendo você testar sempre, ele não está íntegro,
E eu tô tentando fazer exercício para promover a habituação e o cara só sensibiliza. O cara faz um wind-up o tempo todo em minha frente, eu mexo no cara e o cara só piora. Cara, é muito importante que você tenha o conhecimento básico que foi esquecido, que você aprendeu lá no início da graduação, quando você viu a disciplina de fisiologia do exercício. Geralmente você vê a disciplina de fisiologia do exercício para falar a respeito de fisiopatologia cardíaca, para você ir para UTI, né? Provavelmente você viu dessa maneira, mas existe existe um arsenal da fisiologia do exercício que está fora da terapia intensiva. A galera da terapia intensiva usa muito, mas dentro de pacientes rígidos que não estão em UTI ou não estão acamados, não estão em enfermarias, existem coisas muito importantes da fisiologia que você precisa entender. Como, por exemplo, o princípio da sobrecarga. Como, por exemplo, o princípio da especificidade. Como, por exemplo, o princípio do destreinamento. Como, por exemplo, o princípio da reversibilidade. Dentro de todos esses princípios e muitos outros que a gente não teria tempo de discorrer aqui, a gente pode trabalhar o quê? A gente pode trabalhar dentro de uma sobrecarga constante durante um período que a gente vai chamar de microciclo. E aí você analisando o microciclo desse paciente, o microciclo dele está há 6 meses fazendo triatlon nessa rotina. Ele está numa assessoria esportiva, a assessoria esportiva mantém ele assim durante 6 meses, bota ele para fazer uma prova de sprint, ou o corredor, mantém ele assim por 6 meses, bota ele para fazer uma meia maratona, fazer uma maratona. E aí você, quando para rastrear o volume de exercício, em nenhum momento os treinadores têm colocado esses pacientes para fazer uma coisa muito simples, chamado deload. O deload é utilizar a linha tênue entre o princípio da sobrecarga e o princípio da reversibilidade, onde eu retiro um volume, retiro a intensidade, retiro a carga da prescrição de exercício daquele paciente, justamente no nível que não deixe ele entrar em reversibilidade e perder a aptidão física. Isso vai dar espaço para o corpo dele não entrar em overreaching ou em overtraining. E se ele não entra em overeating, overtraining, que a maioria dos meus pacientes que são ativos fisicamente estão entrando, por não ter dose de exercício, a diferença entre remédio e veneno é a dose, você vai aplicar o deload e esse paciente vai melhorar absurdamente, coisa de 60%, 70%, 90% de uma semana para outra. Tem paciente que eu não preciso nem vender tratamento, que eu rastreio o volume de exercício e falo, você vai fazer isso aqui. Se você não melhorar com a semana, você volta que a gente vende o tratamento. Mas se você melhorar, é da dosimetria do exercício que você está precisando. E aí você tem que parar de fazer uma assessoria esportiva geral, pegar o cara da assessoria e pagar ele para fazer personal para você, porque aí ele vai aplicar a fisiologia do exercício aplicada à sua especificidade. Aí ele vai rastrear, olha, de janeiro a março você vai fazer esse volume aqui. Olha, quando chegar no longão no final de semana, corredor, no longão no seu final de semana, você vai estar bem para 18, mas você não vai fazer 18, você vai fazer 12, porque eu preciso dessa margem de erro para o próximo volume de semana que eu vou aumentar para você em 10%, em 15%, em 20%. Quando você chegar no final de março, você vai estar bem para fazer 25, mas você não vai fazer 25, porque no final de março a gente vai fazer uma semana inteira de deload. Você vai fazer corridas suaves, só para acelerar o coração, corridas muito suaves, com metade do volume da última semana de sobrecarga que você teve. Você me entendeu? Então, basicamente, quando a gente faz isso, o paciente melhora absurdamente e o paciente não quebra. O paciente passa um ciclo de um ano inteiro, ou seja, um macrociclo, né? Ele passa um macrociclo inteiro de um ano sem quebrar, sem ter lesão, sem ficar gripado, sem privar sono de forma aleatória, sem passar mal, bater na emergência e os exames não mostrarem nada. Quem nunca? A maioria dos praticantes de atividade física que passam mal, reduzem a imunidade, começam a ficar gripado, começam a ter as viroses, quando a gente para rastrear o volume de exercício, eu estava quebrando o tempo todo. É um cara que começa a correr e mete o pace de 4 e 5 por quilômetro, porque ele consegue colocar o pace, então ele vai lá e bota o pace lá embaixo. Cara, você começou agora, você não tem necessidade de jogar a intensidade lá em cima. Você já
Eu não quero nem falar sobre isso aqui, mas você já parou para analisar os dados sobre morte súbita no esporte? Se você parar para analisar, você para de fazer essas maluquices. Seu coração está preparado para uma demanda que você não sabe qual é. Ou seja, o que é que você precisa fazer na prática esportiva? Submeter o seu coração a uma demanda de forma gradual. Não é porque você está em condição de fazer um pace baixo ou a intensidade elevadíssima, ou botar 200 kg no leg press, que você vai fazer isso. Na semana anterior, quanto é que você pegou? Ah, eu comecei leve, eu comecei com 100 kg, acho que dá para dobrar. Porra, você acha que seu corpo está preparado para dobrar a carga de um agachamento? Ou para dobrar o volume da sua corrida? Ou para meter um longão adoidado? E aí você chega em casa, você tem suas demandas de trabalho, você tem suas demandas familiares, o que acontece com você? Você não tem tempo para se recuperar. Você não tem tempo para dormir bem. Você não tem tempo para se hidratar bem. Afinal, quantos pacientes a gente não faz um inquérito hídrico? Ó, essa canequinha aqui tem 500 ml. Eu já bebi 3 delas, 1,5 litro. Esse copinho aqui tem 600 ml. Eu já bebi 2 dele, 1,2 litro. Ou seja, 2,7 litros eu já garanti só aqui no consultório. Porque eu tenho dosado a quantidade de água que eu preciso beber. E se você não sabe qual é a quantidade de água para você, eu te digo agora. Você precisa de 1 litro para cada 20 quilos de peso corporal. Então, se você pesa 80, você tem que beber 4 litros. Se você pesa 60, você tem que beber 3 litros todos os dias. Quando a gente para fazer um inquérito alimentar, 99% dos pacientes estão em desidratação subclínica. Caio, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é uma desidratação suficiente, para deflagrar a resposta a um estímulo de um exame laboratorial. Mas pode ser uma desidratação suficiente para deixar o seu rim em sobrecarga a ponto de um cálculo desencadear uma dor lombar. Ou a ponto de uma facilitação nervosa, o nervo esplênico que sai do rim e vai para a coluna, deixar a sua coluna sentindo dor, porque você está em sobrecarga hídrica. Você entende? E aí você vê, em quantos pacientes você faz inquérito alimentar? Caio, você é nutricionista? Eu não sou nutricionista, velho. Porque eu não sou nutricionista, eu não posso pesquisar o que o paciente come na média. Aí você pega um paciente que come pão adoidado de manhã e de noite, Nescau adoidado de manhã e de noite. Café, o cara bota 10 xícaras de café, parece Caio. Dez xícaras de café depois das 3 horas, sem tirar cafeína. Você viu o quê? Que a alimentação do cara não está balanceada. Esse cara precisa de um nutricionista e provavelmente o intestino dele não deve estar funcionando bem. Uma vez que o intestino dele não deve estar funcionando bem, quem é o principal secretor de serotonina, hormônio do bem-estar? É claro que é o seu intestino. Mas você não parou para fazer uma associação de que o seu cérebro pode estar em disfunção analgésica com incapacidade para controlar sua dor sozinho, porque você não come bem, porque você desembrulha mais do que descasca, porque você não bebe água bem, porque você não paga o nível de atividade todos os dias, porque você não paga o nível de exercício todos os dias, porque você acha que domingo é um dia que você não tem que se mexer, você tem que botar a perna para cima. Não. A dor, ela não tem calendário. A dor não tá nem aí que é carnaval. A dor vai te botar em crise no dia que você pagou camarote Salvador, né? Você pagou 15 mil pau, né? Em camarote Salvador para você e sua esposa. A dor vai lhe pegar e vai te dar uma crise. E você não vai curtir o carnaval. Porque você acha que a dor tem calendário, que no carnaval nada vai acontecer com você. Que nas férias de dezembro, no Natal, no Réveillon, nada vai acontecer. Mas é aí que mais acontecem as crises. É que você tira uma mala do carro e o bicho pega. É que você vai para fazer uma atividade esportiva que você não estava com a capacidade adequada. Você vai lá e impõe uma demanda sobre o sistema musculoesquelético de uma forma precipitada e tem aí um episódio de crise de dor aguda. E aí você vai para emergência, toma aquelas medicações adoidado, vai com o remédio para casa, tem algum alívio. Quando o efeito do remédio passa, tá lá seu problema de novo. E aí você vai levando com a barriga, usando plano de saúde, sem tratar a condição como de fato ela precisa ser tratada. E aí quando chega em consultórios especializados em dor, o que é que você quer? Você quer uma técnica mágica, que a gente deite você na cama
e estala em você e você tá zero bala, tô destravado, nossa, minha coluna tá no lugar. Você quer um acupunturista que bote agulha e acabe com sua enxaqueca, não passe de mágica, não é mesmo? Mas a mudança comportamental que eu falei lá no início da live, mas a mudança do estilo de vida que eu falei lá no início da live, você não quer pagar o preço para poder melhorar. Então, isso aí vai fazer com que você perpetue cada vez mais dor. E aí eu volto para o nosso tema central. Você acha que o mercado para o fisioterapeuta especialista em dor está saturado? Você chuta aí nos comentários quem tá aí ao vivo e quem está assistindo a reprise ou está ouvindo o podcast. Joga aí nos comentários qual é o percentual que você acha de fisioterapeutas que fazem esses questionamentos que eu levantei aqui para você. Qual o percentual que você acha que investiga de fato a vida e o contexto do seu paciente? Coloca aí nos comentários para a gente entender o que é que vocês pensam e se eu estou realmente no mundo da lua e estou vendo a fisioterapia de uma forma completamente diferente. Então, quando a gente fala do mercado, olha o Charles aí, 2%. Quando a gente fala do mercado para o fisioterapeuta especialista em dor, é uma área muito abrangente, a gente não atua só no tratamento, a gente atua também na prevenção, a gente atua também na manutenção dos ganhos do tratamento, a gente atua na prevenção de recorrências, a gente atua num contexto de educação e neurociência da dor, como por exemplo você ir em uma rádio e divulgar para todo mundo que está preso no trânsito quais são os principais fatores de risco para a dor crônica. Então, por exemplo, a maioria das pessoas, se você chegar na praça de alimentação de um shopping, elas vão falar assim, pegar peso, ser sedentário, ser obeso, você, sedentário até é um pouco, tá? Ser obeso, né? Se mexer de forma errada. Você vai escutar cada coisa que você vai ficar, é mesmo? Por que você acha isso? E aí a pessoa vai contar a história de vida, que a avó teve isso, que o pai teve isso. Aí eu já fiz isso para testar. Tava passeando no shopping e parei e perguntei para a pessoa, o que você acha que faz sua dor? A gente tá conversando sobre dor, né? O que você acha que você faz que sua dor aparecer? E aí veio uma porrada de crenças relacionadas à postura, pegar peso, a fortalecimento muscular, a falta de alongamento. E a gente sabe que isso não é o maior fator de risco. Então, se você é um profissional da fisioterapia especialista em dor e tem contatos dentro das grandes mídias para ter acesso a rádios, a TVs locais, para chegar lá e falar, olha, cara, a percepção de esforço dado por recompensa recebida no trabalho, na família ou nos relacionamentos aumentam em 4,5 vezes o risco, odds ratio, de você ter dor crônica. E, cara, como assim? Eu achei que era pegar peso, ser obeso. Cara, todas as vezes que você se sentir com alta demanda, com alta sobrecarga, com alto nível de responsabilidade, ou com a percepção de que o seu esforço não está sendo recompensado, seja financeiramente ou seja por reconhecimento, você ativa estruturas do seu cérebro que vão fazer com que você detecte ameaça prévia a estímulos que são inócuos, a coisas que não deveriam desencadear dor. Então você ativa o modo luta ou fuga. Seu corpo entra naquele modo de lutar ou fugir, e nesse modo de lutar ou fugir você está tenso ou relaxado. Você está tenso. Então, esse é um dos maiores fatores de risco para dor. Depressão é um dos maiores fatores de risco para dor. Ansiedade é um dos maiores fatores de risco para dor. Preocupação excessiva e tamanho da família. Como assim, Caio? Quanto maior é a sua família, maior é o seu risco de desencadear dor, de ter dor crônica. Como? Me explica. A gente tem várias hipóteses para isso, né? O nível de responsabilidade, alta demanda familiar, né? Você e a sua esposa, aí do nada entra um filho, aí entra um cachorro, aí sua esposa está grávida de novo, aí vem um segundo filho. Quando você pensa que é o segundo filho, são gêmeos, aí vem um terceiro, aí você já começa a fazer a balança comercial, né? Você começa a ver seu bolso, suas finanças, tudo que você investiu na vida, quanto que você vai precisar para isso, e se você achar que não é suficiente, pronto. Estresse crônico. Estresse crônico, cortisol lá em cima.
bloqueio de eixo HPA, até a forma de você ter atenção, de se concentrar, derruba. E Caio, como que a fisioterapia pode intervir nesse ciclo se, pelos problemas que você está falando, os únicos tratamentos que são possíveis são tratamentos médicos? É aí que você se engana. Exercício, ele trata mais de 380 doenças documentadas na literatura científica. Caio, mas você está falando de exercício, não é educador físico que vai fazer exercício? O educador físico vai fazer exercício numa condição de treinamento para grupos especiais, por exemplo, os obesos, sedentários, hipertensos, cardiopatas, para fazer reabilitação cardíaca. O fisioterapeuta, ele vai fazer exercício para tratamento, entende? O contexto do exercício, a dose do exercício, o objetivo, a especificidade são diferentes. Não é melhor nem pior, são especificidades diferentes e que se complementam em muitos casos, mas também se atrapalham entre si em muitos casos também, principalmente quando não há comunicação entre os profissionais e quando você está com um fisioterapeuta que trabalha cientificamente e um educador físico que não trabalha. Ou o contrário também é verdadeiro. Se você está com um cara que faz educação física baseada em ciência e está com um fisioterapeuta meia boca que acha que tudo é fortalecimento, que tudo é destravar sua coluna e colocar sua coluna no lugar, né? Que tudo é um movimento seu que está errado, sua postura que está errada, também vai dar merda. Então, quando você para pensar no mercado para o fisioterapeuta especializado em dor, o mercado é amplo e é um mercado amplo para absorver pacientes que são negligenciados pela maioria dos profissionais de saúde. Existem profissionais que ensinam outros profissionais que o paciente com síndrome dolorosa crônica é um paciente chato. É um paciente, mas ele é crônico mesmo, né? Ele já não ia melhorar. Ele não ia melhorar ou você não tem habilidade para fazer uma entrevista motivacional, para fazer um questionamento reflexivo, para fazer todos os passos das estratégias que geram mudança de comportamento e mudança de estilo de vida, né? Questionar o paciente de forma socrática para fazer ele chegar à conclusão que é melhor para ele, nem sempre muda o comportamento, mas é a melhor maneira que temos para promover saúde dos nossos pacientes, entende? Então, é com esse insight que eu quero deixar que vocês reflitam sobre muitas mensagens que eu recebi na semana passada. Na verdade, eu li domingo as mensagens de pacientes, de fisioterapeutas achando que estão limitados em sua profissão, de fisioterapeutas achando que nunca vão ganhar as coisas que eu posto aqui, porque existem duas coisas muito importantes para você que me acompanha aqui. A primeira coisa é que você não pode comparar o seu bastidor com o meu palco. Para eu estar aqui, eu já passei por muita coisa que você nem imagina. Eu já abdiquei de muita coisa que você nem imagina. E você pode olhar para mim e falar assim, eu quero ser como ele, eu quero ser melhor do que ele, eu quero atingir o patamar que ele está. Mas ao descobrir o que eu passei para chegar aqui, talvez você desista no caminho. Eu não sei se está fazendo sentido isso para você. Então nunca compare o seu bastidor com o meu palco, beleza? A segunda coisa é que o único objetivo de eu mostrar os meus resultados aqui e os resultados dos alunos é fazer assim, cara, eu tô com dor crônica, eu já fui médico de seleção brasileira, eu já fui médico do meu clube de futebol, eu já viajei para São Paulo, para grandes centros hospitalares, eu já consultei 18 neurocirurgiões, 18 médicos diferentes, já fiz vários tipos de fisioterapia e nada melhorou. Mas o que esse cara fala parece ser diferente. O que esse cara fala parece abrir uma luz no fim do túnel do meu problema. Quando eu mostro o resultado dos alunos e os meus resultados propriamente dito, eu quero falar com você que está se sentindo uma mola encolhida porque está trabalhando no SUS e por mais que você entregue qualidade extrema dentro do serviço, o serviço te limita e não te dá faturamento a mais. Seu salário vai ser sempre aquele. Ou para você que é seletista e está trabalhando em 2, 3 hospitais e dentro desses 2, 3 hospitais, o que é que está acontecendo? Você simplesmente está
voltando para casa a cada 36 horas para ver seu marido, para ver sua esposa, perdendo o desenvolvimento de seu filho, de seu cachorro, de seu pet, enfim, porque você vive para o trabalho para poder ganhar alguma coisa que você não consegue nem desfrutar porque você não tem tempo. Sua saúde está ruim, sua alimentação tá ruim, você está pegando paciente domiciliar, mas ainda não entendeu que esse paciente particular domiciliar vai te dar muito mais do que o hospital te dá, do que o seu vínculo seletista te dá, mas você não tem coragem de investir numa coisa porque você não tem método, você não tem passo a passo para fazer as estratégias que vão fazer você captar cada vez mais clientes, fidelizá-los e vender de forma recorrente para esses mesmos clientes. Quando você entende que o paciente particular é o paciente que vai te tirar do trabalho, que é um trabalho que deveria ser passageiro, mas você está levando com a barriga porque é sua fonte de renda, quando você entende que esse paciente é a sua salvação, seu jogo vira, porque você faz o que tem que ser feito. Eu ganhei os meus primeiros 10 mil nessa empresa de atendimento domiciliar em neurologia. E neurologia nunca foi... Eu gosto de neuro, eu sou encantado com os resultados da neuro, né? O impacto na qualidade de vida dos pacientes neurológicos é muito lindo da fisioterapia, mas não é a área que faz meu coração cantar. Não sendo a área que faz meu coração cantar, eu sabia que eu estava ali de forma passageira. E cara, quando eu saí de lá, 6 pacientes da empresa não aceitavam mais serem atendidos por outros profissionais. Se desligaram da empresa e começaram a me pagar particular só para eu atender. E eu dividi esses pacientes com 3, 4 fisioterapeutas diferentes. Porque as sessões eram praticamente 3 vezes por semana e não era todo dia que eu ia na casa desses pacientes. Então, esses atendimentos dessas 6 pessoas me pagavam muito mais do que os 10 mil que eu ganhava pela empresa, trabalhando muito menos, tendo tempo para eu me cuidar fisicamente, mentalmente, da alimentação, tendo tempo de qualidade com quem eu quero e merece a minha atenção, e tendo tempo para olhar o meu negócio de fora. E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Antes, no primeiro ano de formado, eu trabalhava numa clínica no subúrbio ferroviário de Salvador. Saía do centro e ia para o subúrbio todo santo dia, atender de manhã até 2, 3 horas da tarde, para ganhar R$ 1.444 como seletista, e estava feliz, porque o sistema me ensina que ser seletista em fisioterapia é raro, e eu tinha que valorizar a minha carteira assinada, porque muitos profissionais não tinham carteira assinada. Isso vem de uma cultura extremamente populista, de um viés completamente político, onde nós dependemos do Estado e não de nós mesmos. E não estou aqui para confrontar sua crença política, ideologia ou qualquer coisa do tipo. Eu estou aqui para te falar de um cenário que o profissional da saúde que é autônomo, ele vai viver ou está vivendo. Beleza? Uma vez que você entende esse processo, você começa a ter uma cultura financeira onde você faz a sua aposentadoria a partir de agora. Você começa o investimento agora para os próximos 30 anos. Você começa um investimento agora para esse investimento te gerar renda, para que você tenha renda passiva. E essa renda passiva consiga subsidiar todo o seu estilo de vida, quiçá pagar suas contas, e você está aqui no consultório por prazer, porque você gosta, não porque você precisa. E quando você alcançar esse patamar, você entendeu qual é o game do profissional de saúde. Então, muitas vezes o plantonista, o médico que está no plantão, ele não está ali porque ele precisa daqueles 3, 4, 5 mil reais. Ele está ali porque ele gosta da parada que ele faz, porque não é mais por dinheiro que ele trabalha. Agora eu sinto te informar que 5% dos brasileiros vão conseguir esse cenário. Não é fácil e dá trabalho. Mas quem conseguiu, trilhou um caminho. E esse caminho pode ser modelado. A gente consegue deixar pistas para você seguir esse caminho, que é muito além do que as promessas que eu faço para você a respeito dos meus programas educacionais. Qual que é o primeiro passo, Caio, para eu vencer dentro desse mercado do fisioterapeuta especializado em dor? O primeiro passo é o seguinte: você precisa aprender como reunir
o conjunto de características clínicas de cada perfil de paciente com dor crônica para saber qual é o diagnóstico da fisioterapia daquele paciente e parar de ficar preso a diagnósticos médicos de hérnias de disco, de condromalácia patelar, de etc, 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 etc. Você precisa... Estourou a imagem aqui. Você precisa entender como falar a respeito do prognóstico de cada diagnóstico da fisioterapia para você parar de ficar vendendo sessões isoladas para seus clientes que vão abandonar seu tratamento, que vão te dar alta, que vão se dar alta e vão frustrar você, porque você tá com a provisão financeira para o final do mês que aquele paciente se deu alta e ele não vai te pagar mais. E frustrar você não só nesse ponto, porque esse paciente, por não ter feito o tratamento até o final e ter tido as orientações da alta, esse paciente ele vai ter uma recidiva. Eu não estou dizendo que se ele seguir o tratamento até o final, ele não vai ter recidiva, não. O paciente vai ter recidiva, só que quando ele segue o tratamento até o final, ele aprende o que ele tem que fazer para controlar a dor na recidiva e não precisar gastar dinheiro com o sistema de saúde de novo. Beleza? Uma vez que você aprendeu a reunir o conjunto de características clínicas para determinar qual é o diagnóstico do seu paciente, você sabe agora falar sobre o prognóstico do paciente, você tem segurança para poder vender. Porque não é olhar para a cara do paciente, seu tratamento é R$3.000, eu vou te atender por 2 meses. E aí? Como é melhor para você, crédito ou Pix, eu parcelo em 12 vezes se você quiser. Não é assim. Entende? Porque essa comunicação sem toda a base anterior, sem toda a fundamentação que começa na sua rede social, sem toda a fundamentação que é intermediada na sua central de atendimento, falar nisso, se você atende o seu cliente diretamente, delete isso da sua vida. Isso está te atrapalhando. O cliente que fala com você diretamente, ele vai tirar todas as dúvidas e, em sua maioria das vezes, não vai marcar a sua consulta. E você vai querer tirar a dúvida dele na central. Sabe por quê? Porque se você não tirar, você acha que você é mal educado. Se você não tirar, você acha que você vai perder o cliente. Você tem crenças que foram enraizadas pelo seu sistema. Enquanto você não mudar essa mentalidade, você não vai crescer. Crescer dói. Mas crescer dói onde importa. Entende? Então, se você tiver esses 3 passos muito claros, entender o conjunto de características clínicas de cada diagnóstico, falar sobre o prognóstico de cada diagnóstico e saber como vender planos de tratamento e não mais sessões isoladas, seus problemas dentro da fisioterapia musculoesquelética especializada em dor acabaram completamente. Porque você vai vir para o consultório um dia na semana para fazer 5, 6, 7 avaliações novas, beleza? Dentro desse dia, os 7 pacientes novos já te pagaram antecipado. Quando eles vierem, esses 7 pacientes, vamos supor que você ainda não esteja tão bem no processo de venda, 4 vão fechar com você e 3 vão deixar para depois, vão te enrolar para não fechar e você não tem estratégias de retenção na sua comunicação para fazer com que esse paciente não abandone você na consulta, para fazer com que esse paciente feche o plano de tratamento. Dentro desse perfil, em um dia, você botou no caixa do seu consultório, do seu atendimento domiciliar da sua empresa, 10, 15, 18, 25, 32 mil reais. Você pode não acreditar, né? Mas tudo bem, eu mostrei isso no Close Friends. Um dia de trabalho. Entende? E chegar no final de um mês, faturando 10, 15, 20, 46 mil. Eu poderia falar muito mais aqui, mas eu entendo que o meu palco não pode ser comparado com o seu bastidor. E eu entendo que eu não tenho como ensinar o que eu faço de resultado para vocês, porque existem coisas que fogem completamente de controle. Mas o que eu posso te prometer é que dentro do meu programa educacional BeExpert e mentoria, você vai ter todas as ferramentas para você faturar de 10 a 46 mil reais por mês. E tá, você não acredita, né?
corre nos meus stories hoje que eu mostrei a prova de 6 resultados de alunos declarados agora em janeiro, faturamento de janeiro. Eu dei uma aula no YouTube com um dos alunos, o Gabriel Pacheco, intitulada assim, como fazer de dezembro, janeiro e fevereiro os melhores meses de faturamento do ano. Para você, São Tomé, que tem a crença que fim de ano é ruim para o profissional de saúde, porque todo mundo tem evasão, porque tem carnaval, porque é Natal, porque é festa, blá, 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 bulhufas de quem não tem estratégia de captação de clientes, estratégia de venda, estratégia de fidelização. Enquanto você não souber esses 3 passos, você vai passar maus bocados na fisioterapia. E pode ser que você esteja na zona de conforto, tá? Você está aí com o seu vínculo no SUS ganhando R$ 4.500, com 4 ou 5 pacientes particulares, batendo 10 mil com os 2 empregos, mas entendendo que não é o que o seu coração canta. E você está na zona de conforto porque está tudo bem, você está conseguindo pagar suas contas, né? Então tá tudo certo, cada escolha é uma renúncia. Eu só quero te dizer que estabilidade não existe. E por mais que você ache que está estável no seu vínculo seletista aí, você, hora ou outra, cedo ou tarde, vai se sentir uma mola encolhida. Não vai ter mais teto de crescimento para você. E se tiver, você vai entrar naquele ritmo que eu citei no início da live. Ritmo de workaholic. Não vai ter nem tempo para desfrutar do que você está produzindo. Escolha trabalhar com evidência. Beleza? O convite está feito. Hoje é segunda-feira. Eu vou deixar essa live salva até domingo. E até domingo você tem R$2.000 de desconto no crédito e R$2.500 de desconto à vista para entrar para a formação BeExpert. E lembre que já virou o primeiro lote para mentoria. Se você quer fazer parte do meu grupo seleto de mentorados e ter meu suporte no WhatsApp pessoal, dentro de um grupo com várias faixas pretas da formação BeExpert, você não pode esperar a nova virada de lote. Se você entrar agora, em fevereiro, você ainda paga o valor do ciclo anterior. Lembre que na mentoria você vai ter 4 dias presenciais comigo aqui em Salvador, reforçando todo o processo de educação em dor, sistematização do tratamento, estratégias de hands-on realmente efetivas para você controlar a dor dos seus pacientes. E você vai ter sessões clínicas ao vivo comigo, me vendo atender casos clínicos reais de pacientes que não podem pagar pelo meu serviço. Dos dias 10 aos dias 13 de julho, teremos o BeExpert Pro, que é o meu evento presencial, que é um bônus para quem subiu do BeExpert para a mentoria. Todas essas informações vocês encontram no grupo do Telegram, que está no link do perfil. Basta clicar no botão de pré-venda, você vai entrar no grupo e vai ter todas as informações lá. E se mesmo dentro do grupo você não encontrar essas informações, você pode falar comigo no privado, né, no direct do Insta ou do Telegram, ou da caixinha de perguntas que eu deixei aqui agora, beleza? Então, esse é o mercado do fisioterapeuta especializado em dor. Tem pergunta para mim? Vou dar 2 minutinhos aí para se alguém tiver pergunta, a gente parar para responder, tá? Me fala aí de onde é que vocês são, de onde é que vocês me assistem. Leonardo Félix, Eliana Reis, Gal Alves, feijoada para seu evento e Tayane Soares. Tiverem perguntas, é só mandar. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui na caixinha, no interrogação. Ah, olha só, tem pergunta aqui oculta. Gente, vocês são muito envergonhados, viu? Fica mandando pergunta na interrogação em vez de mandar pergunta aqui. É besteira demais, viu? Ó, como saber se o paciente vai melhorar com exercício ou não? Bom, existe uma coisa chamada CPM, né? Que a gente chama de Conditioning Pain Modulation. Eu respondi até isso nos stories hoje. É um teste sensorial quantitativo que tem passivo e ativo, eu só faço ativo. E se o paciente promover a habituação, resposta neurofisiológica de analgesia induzida pelo exercício, mediante estímulos sucessivos, o paciente habitua e está com a CPM íntegra. Se ele tem a CPM íntegra, a probabilidade dele responder a exercício é muito grande, beleza? Então é assim que a gente tem essa provisão de se o paciente vai responder exercício ou não. Caio, se eu entrar no Spine, eu aprendo a vender como os alunos do BeExpert, não interessa em que curso você entrar, você só vai aprender a vender se você desbloquear a sua mente
acreditando que você pode cobrar o preço que você determina pela sua consulta. O problema não está em nenhum curso. O curso, o BeExpert, vai te mostrar como eu vendo, mas se sua mentalidade for bloqueada, você não vai fazer como eu faço. Se você ficar procurando um problema para cada solução que eu der, você não vai fazer como eu faço. Então, por exemplo, tem uma aluna que eu falei, rapaz, você vai ficar tomando bolo até quando? Você tem que cobrar antecipado. Ah, mas e se o paciente não gostar? Vários pacientes não vão gostar. E aí, você tem peito para bater para tomar essa decisão? Ou você vai ficar à mercê de paciente que vai te dar bolo sempre? Até quando você vai aguentar essa situação? Até quando você vai ter o dia do chega? Quando é que vai ser seu dia do chega? Ah, mas se o paciente não vier e pedir o dinheiro de volta, você vai dar o dinheiro de volta? É claro que você não vai dar o dinheiro de volta. Se você tá lá esperando o cara diz que vai e não aparece, e você deixa de atender outra pessoa. Ele pagou para você esperar ele lá. Ele não esteve lá. Você cobra a consulta. Naturalmente, normalmente. É isso que a gente faz. Isso é posicionamento. Então, se você não tiver peito para mudar sua mentalidade, não tem curso que vai te ensinar a vender, nem Spine, nem BeExpert. Tanto o Spine quanto o BeExpert, você vai aprender sobre o prognóstico. Baseado no prognóstico, você vai poder vender da forma que você quiser. Agora, você só vai me ver, você só vai saber como eu faço dentro do BeExpert, tá? Então, o Spine é um curso para quem não tem grana para o BeExpert começar a crescer para ter grana para entrar para o BeExpert. Se você está no Spine e quer subir para o BeExpert, você tem R$2.000 de desconto, tá bom? Então, acho que respondi essa daí. Outra pergunta aqui, vamos lá. Cadê? O que fazer quando a dor do paciente vai da lombar até o tornozelo? Depende do diagnóstico. Se for um diagnóstico de síndrome radicular, você tem que tratar o cara em contingência e tratar nos 3 objetivos da síndrome radicular. Se for um bloqueio de movimento, você tem que tratar baseado na preferência direcional. Se for uma síndrome dolorosa crônica, você tem que tratar baseada no controle inibitório nocivo difuso. Depende do diagnóstico. Não dá para responder isso de uma forma tão específica, não. Cadê? Teve mais. Para eu entrar na mentoria, eu tenho que estar no BeExpert ou eu posso ir direto? Você pode ir direto, agora você precisa ter acesso ao BeExpert. Portanto, se você ainda não tem acesso ao BeExpert e quer entrar na mentoria, eu vou colocar o valor da mentoria mais o valor do BeExpert para você entrar. Detalhe, pode ser que você não seja aprovado na mentoria, tá? Então, a mentoria não é pagou entrou, você vai preencher o formulário e se seu formulário estiver ok, a gente já aprova a sua entrada na mentoria. Então, isso tem que ficar claro também. Caio, como faço para entrar no BeExpert? O link do Telegram não está funcionando. Todas as vendas acontecem comigo no direct, tá bom? Nenhuma venda acontece pelos links mais. Todas as vendas você vai fazer comigo no direct. Você vai no direct, fala que curso você quer entrar e diz qual é a forma de pagamento. Crédito, 2 cartões, Pix, híbrido de Pix mais crédito, enfim, até 3 cartões de crédito a gente vende para você. Então basta você falar comigo. Cadê? Me explica melhor isso do tempo. Eu tenho uma guia de 10 sessões para usar do médico. Pronto, vamos lá. Você está com um problema no olho, está perdendo a acuidade visual de forma progressiva. Nas últimas 2 semanas você perdeu 70% da visão. Você entrou em desespero, está ansioso, foi em 3 oftalmologistas e veio em mim. Você faria cirurgia no olho comigo ou com oftalmologista? Provavelmente com oftalmologista, né? Porque eu provavelmente vou ser um açougueiro, vou ter um corte muito grosso. E o oftalmologista ele tem um corte fino e preciso, quiçá com tecnologia robótica, né? Para fazer sua cirurgia no olho. Então, eu faço essa analogia porque o médico ele não determina nada na fisioterapia. O médico ele só deve encaminhar o paciente para uma consulta fisioterapêutica. E aí o profissional da fisioterapia vai determinar qual é seu diagnóstico, qual é seu prognóstico, qual o tempo
tratamento. E baseado no tempo de tratamento, ele vai te dar uma previsão da quantidade de sessões. Tem pacientes que, por exemplo, 2 pacientes diferentes tratando 3 meses, um casal, tá? Um casal. Com bloqueio de movimento e o outro com a síndrome, a mulher com bloqueio de movimento e o homem com a síndrome dolorosa crônica. Os 2 compraram 3 meses de mim. Os 2 pagaram o mesmo valor. Só que a mulher fez 8 consultas e o homem fez 24 consultas e foram o mesmo valor. Então aqui nós não vendemos a quantidade de sessões. Nós vendemos o tempo de acompanhamento. Então se você precisar de 3 meses, você vai fazer 3 meses comigo com quantidade de consulta indeterminada. Tem paciente que faz 6, tem paciente que faz 8, tem paciente que faz 12, tem paciente que faz 18. Depende da sua condição. Isso a gente só vai determinar na avaliação. Beleza? Acho que foram só essas perguntas e mais nenhum aqui no comentário, né? Então é isso, pessoal. Vou deixar salvo aí. Lembra que as inscrições para a formação BioExpert está aberta até domingo com até 2.500 de desconto, tá bom? Um grande abraço. Hasta la próxima. Não deixe de passar nos stories. Se ficou alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui, tem caixinha de pergunta lá para você me perguntar. E amanhã, ao longo do dia de consultório, amanhã a gente vai fazer 5 avaliações novas. Então esperem prints no Close Friends sobre o resultado de amanhã. E é isso. Grande abraço. Movimento é vida.